Pai do Senhor, família Cites, eu me chamo Adson Cardoso e hoje eu fiquei responsável por trazer uma mensagem para vocês que creio que será bastante edificante, assim como foi para mim. E o tema da mensagem de hoje é sobre as 5 linguagens do amor e a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é bastante conhecida, está destacada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. E sobre o livro As 5 linguagens do amor, é do autor Gary Chapman, e um livro que bastante me edificou. Espero que vocês busquem ler depois de ver esse vídeo, se vocês já conhecem, que venham acrescentar o conhecimento de vocês. Uma das coisas que me chamou a atenção foi que o livro me mostrou as 5 linguagens do amor, uma forma de interpretar o amor em 5 formas. A primeira, ele retrata no livro sobre 5 linguagens que o amor tem, seja em relacionamento conjugal, seja sobre relacionamento maternal ou paternal, ou familiar no caso, seja sobre até relacionamentos de amigos. Ele transforma esse amor dividido em 5 linguagens, em 5 formas de você conseguir demonstrar e interpretar que você ama e é amado. E é um livro bastante edificante, espero que vocês venham se aprofundar nesse conhecimento. O que me destacou nesse livro foi que, ao terminar de ler, algo mexeu no meu coração e falou: poxa, Adson, essas 5 linguagens do amor, claro, são retratadas na Bíblia, porque Deus é amor, mas especificamente nessa parábola do filho pródigo, porque o relacionamento da volta do filho para casa e o contexto da parábola do pai para o filho demonstrava especificamente as 5 linguagens do amor. E eu fui ler para comprovar isso, para realmente, se foi aquilo que eu senti, que eu lembrei, que eu pensei, e realmente era. E é essa mensagem que eu quero trazer para cada um de vocês. As 5 linguagens do amor que Gary Chapman trata no livro é sobre palavras de afirmação, qualidade de tempo, presentes, gestos de serviço e toque físico. Então essas 5 linguagens de amor são as principais que o tema retrata, o livro retrata. Nas literaturas você pode encontrar muitas outras linguagens, mas especificamente, principalmente, essas são as que o livro retrata. Tá bem? Então vamos para a mensagem. Primeira coisa que a gente vai observar aqui é que na parábola do filho pródigo, onde essas 5 linguagens se retratam, é na volta do filho para casa. Então a primeira linguagem de amor que é destacada na parábola do filho pródigo é sobre o versículo 20. E lá ele diz: e levantando-se, foi ter com seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. A primeira linguagem que eu queria tratar aqui é sobre gestos de serviço. O pai, assim que viu o filho, ele saiu correndo para ter com o filho. O gesto de serviço é destacado no livro sobre formas de você fazer algo para que você tanto demonstre amor, como se alguém fazer algo para você é uma forma de você se sentir amado, é a forma de você enxergar que é amado. Então, quando o pai se retira do local que ele estava, ao ver o filho de longe, ele se comoveu de tanto amor, de tanto prazer de ver a volta do filho, que ele saiu correndo para ter o encontro. Ele tomou a iniciativa de ver ao filho já sair correndo, não esperou o filho vir até a sua casa. Então ele já teve essa iniciativa de ir correndo e aos braços do filho se entregar e receber o filho. Então o que nós viemos entender, essa primeira linguagem de amor, muito principal, que destaca no livro, também é destacada na parábola do filho pródigo. Amém? A segunda linguagem do amor também é destacada no versículo 20, onde ele retrata o toque físico. Quando ele diz: lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Era porque o pai queria demonstrar um afeto ao seu filho. E esse lançou-se-lhe ao pescoço é uma forma de dizer abraçou o filho. Teve um encontro do filho e abraçou. Pela saudade que o pai estava do filho, pela felicidade de ver o retorno dele, e o beijou. Como se fosse uma forma de demonstrar amor. E é uma forma de demonstrar amor. Então, nessa mesma parábola, em um só versículo, nós encontramos 2 linguagens de amor essenciais para nós entendermos o contexto do amor. Ele correu para ver o seu filho, ele mostrou um gesto de serviço, eu quis fazer algo, eu fiz uma demonstração de afago, de saudade, de querer estar perto. E essa segunda mensagem de querer estar perto é o toque físico, em que Gary Chapman trata no livro. Ele trata dizendo que muitas pessoas se sentem amadas ao ser tocadas, e muitas pessoas demonstram amor a tocar outras pessoas, seja num abraço,
seja ao pegar na mão, seja ao beijar a pessoa. Então, em um só versículo, a parábola já trouxe duas mensagens principais sobre as linguagens do amor. A terceira linguagem do amor está destacada no versículo 22, quando ele diz: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. A terceira linguagem do amor que o livro de Gary Chapman retrata é sobre presentes. Muitas pessoas se sentem amadas ao receber presentes. Muitas pessoas demonstram que amam quando entregam presentes. Então, nessa mesma parábola, o pai vai ao encontro do filho, abraça-o, demonstrando a segunda linguagem do amor, e ao terceiro, ele quer dar roupas novas pelo estado do filho. Ele quer entregar presente, que é um anel indicando compromisso. Não importa onde ele andou, ele vai ser limpado os pés e o pai dele vai dar novas sandálias. Então essa é uma demonstração do amor do pai para o filho. Ele mostrando-lhe que, mesmo do jeito que ele estava, talvez ele estava sujo, estava de trabalhos muito pesados. Então o pai, em uma demonstração de amor, entregou novas roupas, novas vestes, um anel no dedo indicando compromisso e sandálias novas. Mais uma linguagem de amor comprovada na parábola do filho pródigo. A quarta linguagem do amor é destacada no versículo 23. E a quarta linguagem do amor é destacada quando ele diz: trazei o bezerro cevado, matai-o e comemos e nos alegremos. Então, a quarta linguagem do amor que Gary Chapman retrata no livro é sobre qualidade de tempo. Aquelas pessoas que querem estar próximas às outras, mas não simplesmente estar próximo, mas ter aquele contato. O livro retrata sobre o marido chegar em casa, como um exemplo, e esperar ali um pouco e contar como foi o seu dia, de você sentar, de você conversar, de você, ei, não faz aquilo só, vamos fazer juntos. E é isso, especificamente isso, que o pai retrata ao filho na parábola do filho pródigo. Ele demonstra qualidade de tempo ao dizer no plural que a linguagem do amor trata. No versículo 23, o pai diz: comamos e alegremos-nos. Então ele está dizendo no plural, o filho não vai fazer isso só. A festa não é especificamente para o filho, mas é para aquele convívio de família, para aquele momento do pai receber o filho e aproveitar aquele momento junto e curtir a alegria da volta do filho junto, não sozinho. Então, a quarta linguagem do amor é interpretada pela qualidade de tempo de viver algo junto com o filho, junto com o pai, ambos comemorando uma só alegria. E a quinta linguagem do amor retratada pelo livro está destacada no versículo 24, quando ele diz: porque este é meu filho, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a se alegrar. A quinta linguagem de amor retratada no livro é sobre palavra de afirmação. Independente de tudo que o filho tinha feito, independente do que ele tinha vivido, do que ele tinha gastado, ele chegou de mãos vazias pedindo um emprego ao pai, mas o pai volta dizendo que, independente do que ele fez, ele continuava sendo filho dele. E essa é a palavra de afirmação, porque muitos esperam essa palavra de afirmação. No livro retrata uma palavra de afirmação dizendo que, poxa, aquilo que você fez é muito bom. Aquela comida que você fez é muito gostosa. Nossa, como você trabalhou duro e você conseguiu conquistar aquilo. Mas nesse momento na parábola, a palavra de afirmação que o filho precisava era ouvir era que ele ainda continuava sendo filho do pai bom que o teve, do pai que permitiu sair de sua casa, do pai que, mesmo sabendo que ele voltou sem nada, gastou tudo, chegou de mãos vazias, ainda o recebeu e disse: este é o meu filho. E assim a parábola se encerra, com a volta do filho para casa, um pouco de ciúmes do outro irmão, mas na volta do filho para casa, comemorando junto. E o pai, com compaixão do irmão que tinha ficado, o convence a entrar na festa, o chama para também participar da festa. Ele também demonstra uma qualidade do tempo, com toda a família reunida, querendo aproveitar aquele momento, querendo ter uma só felicidade. E assim que é o contexto das 5 linguagens do amor para essa parábola, sobre a história de um pai que dá o dinheiro ao seu filho pelo pedido do seu filho. Ele recebe esse dinheiro, ele vai a uma cidade, gasta tudo com momentos prazerosos momentâneos, até que aquela cidade passa por uma crise.
e ele perde todo o seu dinheiro. E perdendo o seu dinheiro, ele tem que voltar a trabalhar. Só que o trabalho dele é muito mais arduoso, é muito mais trabalhoso. Ele tem que suar mais, ele tem que sofrer mais. Então ele lembra de voltar, ele lembra que até os escravos, os empregados da casa do seu pai, têm um melhor trabalho que o que ele estava tendo ali, alimentando porcos. Então ele volta para casa sem nada a perder, porque ele já não tinha mais nada. E o pai o recebe, demonstra essas 5 linguagens do amor. Na verdade, demonstra todo o amor que ele pode ter como pai. E o recebe novamente, dizendo que ele ainda continua sendo filho dele. Ele se encerra a história, chamando também o seu irmão. O pai chamando o seu filho para aproveitar aquele momento e viver aquela felicidade com a volta do irmão. E assim se encerra. Então, uma demonstração que, através desse livro, que bastante me edificou, mostrando as 5 linguagens do amor, demonstra também nessa palavra, no Evangelho. Então, que nós viemos pegar esse entendimento, que toda aquela literatura que nós viemos absorver para o nosso conhecimento, também venha ser transformada, que nós viemos ver que ela é transformada e lapidada através do Evangelho, simplesmente pelo Evangelho. Que nós viemos entender que nós podemos ser edificados sim com outras literaturas, mas que sempre venham retratar a palavra de Deus. Então é isso, é a mensagem que eu queria trazer para vocês, é a mensagem que muito edificou a minha vida, espero que venha edificar bastante a vida de vocês. As 5 linguagens do amor e a parábola do filho pródigo, que venha ficar marcada na mente e no coração de vocês, e com esse simples ensinamento que vocês possam passar para outras pessoas, assim como foi me repassado. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês sejam bastante edificados. Tamo junto.